Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Deus é bom, Ele é fiel. Meu amado e minha amada, você já fez sua oração hoje? Você tem orado? Por quem você tem orado? Ou pelo que você tem orado? Quais as dificuldades que você encontrou? Você tem colocado essas dificuldades diante de Deus por meio da oração? Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso e o apóstolo Paulo faz algumas orientações a Timóteo como deve proceder diante de tais dificuldades. Timóteo estava passando por algumas dificuldades na igreja, no qual o apóstolo Paulo vem fazendo algumas orientações, que eu creio que essa orientação tanto é para mim e para você. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Pregar uma outra doutrina que não condiz com as Escrituras, pregar uma palavra que só promove discussões, ou só tocar em pontos polêmicos que não leva a um desenvolvimento verdadeiro no serviço de Deus, no serviço da fé, que não acrescenta na fé alheia, que não deixa uma fé robusta, que não traz uma fé saudável. Pelo contrário, só gera discussões e não colabora para o crescimento na fé. Então, essa era uma das dificuldades que a igreja de Éfeso estava passando naquele momento. Aí o apóstolo Paulo ele diz, olha, antes de tudo, ele diz no capítulo 2, antes de tudo, ele fala no capítulo 2, verso 1, antes de tudo, pois exorto que usem da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Veja que ele diz, olha, antes de tudo, desenvolva uma vida de oração. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada. Nem sempre oramos por quem queremos orar, se é que você me entende. A Bíblia aqui nos orienta que fazemos oração, precisamos orar a todas as autoridades constituídas por Deus. Vale a pena lembrar que toda autoridade do nosso país, ela é levantada por Deus. Nenhuma autoridade é levantada por homens, senão se Deus não permitir. Então, de presidente, governadores, senadores, prefeitos, vereadores, toda autoridade, seja líderes, empresários, todo aquele que é constituído como um líder, ele é levantado por Deus. E o apóstolo Paulo ele diz, antes de tudo, pois exorto e ensino, que usem a prática de súplicas. E aqui ele divide a oração em partes para que a gente possa desenvolver ela de uma forma saudável, mesmo que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Mas ele diz, olha, primeiro faça súplicas, suplicar ao Senhor, colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades. Hoje a igreja, o cristianismo em si, tem sofrido em nosso país. Não como outros países por aí, mas está caminhando, Sofrimento a cada dia, perseguições e as rejeições. E ele diz, apresente por meio de oração súplicas, suplicando pela vida de todos os homens, até o seu inimigo, até aquele que você, por ele, a sua alma não queria orar. A Bíblia diz que devemos orar por eles. Assim como Paulo nos orienta aqui, segundo a palavra de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Súplicas, suplicar ao Senhor, colocar diante de Deus todas essas dificuldades que temos. E também, ainda continuando nessa prática, ele diz, oração, uma oração de intercessão, intercedendo pela vida de alguém.
Você tem orado por a vida daquele que de repente te machucou, te magoou? Ah, pastor, eu não consigo orar por uma pessoa que me fez tanto mal. Eu não consigo orar porque o meu coração não deixa. Você primeiro precisa compreender, meu amado e minha amada, o perdão de Deus na sua vida. E orar intercedendo pela vida de todos os homens, inclusive das autoridades. Pela vida do presidente, pela vida do ex-presidente. Orar pela vida deles. Intercedendo, pedindo vida longa, que Deus conceda sabedoria, que Deus aquebrante um coração, esses corações, que Deus o aquebrante, para que façam segundo a vontade do Senhor, para que a gente, de fato, viva bem, assim como o apóstolo Paulo nos orienta, de intercessão, intercedendo por alguém, com ações de graças em favor de todos os homens. Então, o primeiro ponto, ele diz, antes de tudo, antes de todo esse problema, de toda situação, de todas as perseguições, de todas as dificuldades, oremos pelas autoridades do nosso país, oremos por todos os homens, oremos por todas as pessoas, para que Deus tenha misericórdia, oremos para que elas governem bem, vivam bem. Ele diz em favor do quê? Dos reis. Em favor dos reis. Devemos lembrar que quando Paulo ele faz essa afirmação, no ano de 64, depois de Cristo Jesus, o rei Nero toca fogo na cidade de Roma. Roma tem praticamente uma grande parte queimada. E ele põe a culpa nos cristãos. E aí surge uma grande perseguição contra os cristãos, contra o cristianismo, pelo fato de ter trazido grande destruição naquele lugar. Suspeitam que Nero tocou fogo, colocando culpa nos cristãos, e nesse lugar ele construiu o seu império, o seu palácio. E mesmo assim, o apóstolo Paulo diz, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Muito maior misericórdia Deus teve para conosco. Mas orar por ele, sim, nossa função é orar. Se Deus vai transformar o coração ou não, aí é entre ele e Deus. Mas a nossa oração pelas autoridades, pelos reis, como diz aqui no verso 2, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que oramos pelas autoridades na nossa cidade, no nosso estado, do nosso país? Para que a gente vivamos bem, vivamos uma vida tranquila e mansa. Assim a gente pode desenvolver uma vida de piedade e respeito. Por isso que a Bíblia nos orienta a estar orando pelas autoridades. É para que você viva bem. É para que você vá bem. Quando uma autoridade governa segundo o coração de Deus, o povo se alegra. Mas quando ele governa segundo o seu próprio coração, mesmo levantado por Deus, o povo sofre. Principalmente a igreja. Eu não falo de oração ou se aliar às opiniões que deturpam as Escrituras. Não estou falando disso. Eu falo de orar pelas autoridades. Orar por aquele que você discorda dele. Orar por aquele que talvez você nem tenha votado nele. Mas orar para que a igreja do Senhor viva bem. Se a gente não consegue orar pelas nossas autoridades, a gente precisa rever a nossa fé, conceito de fé. Precisamos rever se de fato fomos perdoados. Paulo diz, antes de tudo, orem por eles. O nosso país hoje precisa de oração. O nosso país hoje precisa
E uma igreja intercedendo, orando com intercessões, com súplicas, com ações de graça em favor de todos os homens e principalmente pelas autoridades. Para que Deus constitua homens segundo as suas práticas, elas pratiquem a vontade do Pai. Diante da soberania de Deus, toda autoridade foi levantada por Ele. Toda autoridade. Muitas coisas não compreendemos. Nossa mente é muito limitada para entender os planos do Pai. Pelo fato de sermos limitados, por não compreendermos algumas coisas, a Bíblia nos ensina: antes, oramos em favor, intercedendo por aqueles que foram levantados por Deus, para que eu e você vivamos vida tranquila, mansa, para o louvor da glória dele, para que a gente possa desenvolver nossa vida de piedade e fé para o louvor da glória de Deus, para que a gente tenha oportunidades de pregar o Evangelho num país que ainda me parece livre, que a gente tenha oportunidades de pregar o Evangelho nas ruas, que a gente possa falar em todos os lugares o poder de Deus que tem feito em nossas vidas, que podemos anunciar salvação e perdão de pecados. Oremos, amados, pela liberdade de expressão. Precisamos orar, porque a cada dia está mais difícil, a cada dia está mais complicado de anunciar o Evangelho. Se levantam contra, ataques vêm, e mesmo assim a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos orienta: orem pelas autoridades, para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe você, no nome de Jesus.